Primeiro, eu queria perguntar para vocês, quem é que já fez retrospectiva aqui? Levanta a mão. Vocês geralmente fazem no final da iteração, da sprint de vocês, como vocês chamam aquela janela de trabalho que vocês executam, né? O que é uma retrospectiva? O que vocês entendem por uma retrospectiva? Podem falar. Pontos positivos, pontos negativos, o momento da gente parar, refletir, né? Propor soluções. E eu entendo que a retrospectiva ela é o motor da melhoria contínua. Não sei se vocês sabem, mas na Toyota, a retrospectiva ela é feita, ou pelo menos se fazia diariamente, né? Ou seja, aquela ideia do Kaizen de promover a melhoria contínua, o senso oriental de que a melhoria contínua eu estou fazendo um trabalho hoje, eu preciso melhorar. O trabalho que eu faço hoje foi melhor que ontem e amanhã tem que estar melhor que hoje. Então, esse senso da melhoria contínua é que a gente precisa incentivar. Tá? Então, a retrospectiva ela é uma cerimônia que geralmente o pessoal adota, às vezes, eu digo que ela está subestimada. Ela acontece no final de uma iteração, vocês vão lá, discutem pontos positivos, negativos, definem alguns pontos para melhoria e voltam para o trabalho da iteração. Só que a retrospectiva ela tem uma mecânica, ela tem uma essência. Eu chamei de anatomia da retrospectiva. Ela tem uma estrutura. Independente da forma como vocês forem trabalhar, ela tem vamos dizer assim, ela tem um padrão. Qual é o padrão? Tem uma parte de iniciar a retrospectiva, de ver as pessoas que vão participar, de planejá-la, de ver quais games vão ser adotados e por quê, né? Que dados, o que a gente vai discutir nessa retrospectiva, se vai ser uma retrospectiva mais estratégica, de gestão, técnica. Isso é interessante também, a gente ter essa visão sobre a retrospectiva. Ela não precisa ser necessariamente uma retrospectiva sempre com aquele foco lá de gestão. Eu posso fazer uma retrospectiva técnica. Eu tenho vários exemplos aqui para mostrar para vocês de retrospectivas, por exemplo, feitas apenas com desenvolvedores. Pontos para serem melhorados com aquela comunidade que trabalha diretamente no código. O que a gente pode utilizar para fomentar essa coleta de dados para uma retrospectiva. Depois disso, nós temos a discussão, o brainstorming, né? O brainstorming já é uma técnica bastante antiga e onde a gente procura elencar pontos positivos, pontos negativos, procurar organizar o raciocínio para onde a gente quer conduzir a retrospectiva, né? Depois a gente define algumas ações em relação, principalmente, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Isso também é importante dentro de uma retrospectiva, para onde a gente quer caminhar, para onde a gente quer levar esse trabalho, e firmar o compromisso, porque não adianta tu fazer uma retrospectiva se isso não acontece no dia a dia, se a coisa não é levada para o dia a dia, né? Então, firmar o compromisso é muito importante, tá? E esse compromisso ele tem relação principalmente com a formação de equipes, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Como é que a gente forma times? Conduzindo retrospectivas. Quem é que conduz a retrospectiva lá no time de vocês? Geralmente é o Scrum Master. Na realidade, a retrospectiva ela pode ser conduzida por qualquer outra pessoa, né? A pessoa pode ir lá, alguma pessoa quer conduzir, e é legal que se faça esse tipo de rodízio, é interessante que se faça esse tipo de rodízio, porque tu está incentivando que as outras pessoas participem, que as outras pessoas... assim como a diária, né? A diária ela não é uma cerimônia de status para o Scrum Master, é uma cerimônia do time, né? Onde o time avalia como é que está o trabalho, se a gente está indo de encontro com o objetivo de negócio que a gente traçou, isso é fundamental também. Então, a retrospectiva ela não precisa necessariamente ser conduzida pelo Scrum Master. Eu até acho interessante a gente propor certos desafios de pegar pessoas diferentes para propor, né, essas ações.
procurar estudar jogos, ferramentas para trazer para ser aplicado na retrospectiva. Né? Qual é a essência de uma retrospectiva? Melhor. Qual é a essência de um trabalho de melhoria contínua? O que é comumente chamado de Kaizen. Né? Kaizen, melhoria contínua. Só que o Kaizen, ele vem junto, a gente não avalia esse elemento, mas é muito importante porque o Kaizen, ele não vem sozinho. Tem um elemento fundamental para que o Kaizen aconteça. Hansei. O que é o Hansei? O Hansei é a reflexão. Hansei, eu preciso parar, refletir individualmente, em grupo, para depois identificar pontos de melhoria, pontos que estão ruins e partir para o próximo passo. Kaizen. Aqui nós temos uma figura bem conhecida na parte de iterações, onde eu tenho o que acontece dentro da iteração, e para fechar esse ciclo a gente tem a retrospectiva. Aqui a gente pode identificar, por exemplo, o Hansei, que é a ideia de coleta de dados, de iniciação, né, de definir alguns insights, de ter insights, de promover insights, brainstorming, né, para que algumas ações de fato aconteçam. E aí a gente tem o Kaizen. Então, para a gente promover, de fato, a melhoria contínua, tá, a gente precisa fazer essa reflexão. Seja individual, seja em equipe. Certo? Tá, mas como é que eu posso começar uma retrospectiva? Por onde eu devo começar? Que forma eu posso conduzir uma retrospectiva que vá ajudar o meu time? Primeiro, a gente tem que diferenciar o que é time de trabalho em equipe. E isso talvez seja um dos maiores desafios, não só dentro, eu não diria, transcendendo um pouquinho a questão agilidade, isso aqui é a dificuldade que a gente tem em trabalhar com pessoas. Tá? Todo mundo quer fazer um trabalho legal, de qualidade, focado, entregar resultado, que agregue valor para o cliente, né? E assim todo mundo cresce. Só que a gente precisa trabalhar de fato em equipe. Né? E trabalhar em equipe é difícil. Todo mundo quer. Mas depois, se a gente não manter essa água numa determinada, vamos dizer assim, temperatura, a coisa pode esfriar. Então eu preciso definir algumas coisas para que eu forme ou deixe de trabalhar em grupo e passe a trabalhar por um time, em prol de um time. Andar junto. Todos estão no mesmo barco. Né? Se um não remar, vai ficar difícil. Vai ficar mais pesado para os outros. Então a gente precisa ter essa consciência, ter esse senso de comprometimento com os colegas. Pedir ajuda. Tá? Andar junto. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente não faz isso, os problemas começam a acumular. No dia a dia, vocês estão acostumados, a gente faz a nossa diária lá, cada um pega a sua tarefinha e vai lá para a sua máquina, coloca o fone e fica focado. Mas não troca uma ideia, não para, não levanta a mão, não pede ajuda, não faz uma revisão junto, um peer review, ou uma programação em par, algo do tipo, que vai ajudar vocês no dia a dia. E os problemas eles vão acumulando, até que a coisa transborda. Muitas vezes, isso é resolvido de formas não tão amigáveis, vamos dizer assim. Tá? Mas a gente precisa, sim, ter essa consciência que trabalhar com pessoas é difícil, cada um tem as suas expectativas, tem as suas crenças, tem os seus valores, e é isso que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa, de fato, começar a trabalhar no dia a dia, ter esse cuidado para manter essas crenças e valores. Porque, no final lá, usar um quadro, um Kanban, usar gráficos, murais, isso é fácil. O mais difícil é o trabalho do dia a dia. Trabalhar, de fato, em equipe. Tá? Como é que a gente pode começar, então, esse trabalho em equipe? Pode passar. O trabalho em equipe, ele precisa, primeiramente, que a gente alinhe algumas expectativas. Porque o desejo de qualquer corporação, de qualquer empresa,
times de alto desempenho. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavrinha aí, times de alto desempenho. Tem que fazer, mas como é que eu consigo mexer de fato com as pessoas? Fazer as pessoas vibrarem com isso. Motivação, eu preciso trabalhar essa motivação. Isso também não é fácil. Muitas vezes tu não tem a motivação, até porque muitas vezes a empresa não está preparada para dar essa motivação. Não está previsto isso. Então, como é que tu faz isso? Como é que tu faz a pessoa ter como eu digo, sangue no olho? Tá lá com vontade, querer fazer o melhor, tá comprometida, ser proativo. Isso não é do dia para a noite quando a gente começa a trabalhar essas questões de time, porque vocês devem enfrentar isso de pessoas que não querem se comprometer. Né? Eu sei porque eu já peguei tanto, trabalhei tanto com empresas privadas, multinacionais, agora estou trabalhando aqui no Tribunal de Justiça, fazendo esse papel que o Petrilo fazia aqui com vocês. Então, eu sei bem como é. Não é fácil. Né? Mas, antes da gente ter times de alto desempenho, a primeira coisa que a gente precisa ter é time. Pode passar. Eu preciso ter um time. Então, assim, tem uma das práticas que eu utilizo muito para a formação de times. A primeira coisa, na realidade, que eu faço. Tá? E aí já fica a dica para vocês.